meu casamento, eu fui me consultar com algumas pessoas elevadas, experientes, vários rabinos, e pedi para cada um me dar a sua melhor dica para o casamento. E um dos rabinos que eu respeito muito e conhece bastante a Hassidut, falou o seguinte: você quer a melhor dica para o seu casamento? Você vai pegar o Tânia, capítulo 3, estuda, mas estuda muito bem o finalzinho do capítulo 3. E lá você tem o segredo para o seu casamento. O que está escrito no final do capítulo 3 do Tânia? O poder do Dat. Dat. Se você for ver o casamento original, Adão e Eva, Adam e Havá, a linguagem que a Torá usa é Va'adam yada et Havá. E Adam conheceu Havá. Quando eles tiveram relação íntima, é usada essa linguagem de Dat. E Dat não é à toa que a Torá usou essa linguagem. Aqui está o segredo para todo e qualquer relacionamento duradouro. Bom, eles não tiveram apenas bodas de ouro. Adão viveu 930 anos, não sei quanto Eva viveu, mas eles tiveram vários e vários anos juntos e não temos relato de divórcio, de briga, nós temos a impressão que eles viveram bem, e isso foi graças ao conceito de Dat. O Dat, nós vamos estudar hoje, que isso é a receita para você se dar bem nos negócios. Na vida em geral, a pessoa tem que ter Dat. Dat não é apenas Chokhmah e Binah, Dat é o que nós chamamos a chave para as emoções. Um exemplo simples é o seguinte. Hoje em dia, talvez não é o exemplo exato, mas pensa um pouquinho atrás, onde que nós tínhamos um grande número de pessoas que fumavam, e, inclusive, os médicos. Então, vem um médico e ele fala para o paciente, é muito grave fumar, acontece isso com o pulmão, e isso vai afetar a tua saúde, e ele te dá toda a descrição. Enquanto ele está falando com o paciente, explicando quão grave é fumar, ele tira um cigarro e ele começa a fumar na frente do paciente. Então, eu falei que hoje em dia já está um pouco fora da moda, mas a gente conhece essa cena. Como que é possível? Ele está te explicando, ele sabe muito bem a teoria, só que ele não aplica na prática. Este fenômeno é chamado falta de Dat. Falta de Dat. Vocês sabem que uma criança, ela não tem a responsabilidade de cumprir mitzvot igual um adulto. A gente educa as crianças desde pequeno a cumprir as mitzvot. Mas, por exemplo, uma criança não coloca tefilin, certo? Ela não é chamada na Torá. A criança ainda ela está isenta das mitzvot, diz a lei judaica, assim está no Talmud, Katan en lo dat. A criança ela não tem dat. A criança é burra? Não. A criança ela pode ter muita chokhmah, muita binah, mas falta o dat. O que significa o dat? O dat significa que você parou de ser um observador e você interiorizou o conceito. Eu não estou falando de um conceito abstrato. Eu estou falando de algo que é real para mim. E quando eu estou falando que é grave fumar para você, eu não tenho dat. Então, eu posso explicar, por exemplo, a importância do exercício físico, a importância de não comer colesterol ruim, etc. Eu posso ser um grande estudioso e um grande palestrante de vários e vários assuntos. Só que, enquanto aquilo não faz parte da minha vida, está faltando o dat. Os Hassidim, eles contam duas historinhas para exemplificar isso. História número 1. As histórias são passadas de geração em geração, então nós estamos falando de uma geração pré-redes sociais. Na época que ainda existia a carta. Acredito que aqui tem pessoas que ainda lembram da época que existia a carta enviada pelo correio. Eu estava rindo outro dia, alguém estava tentando explicar, não sei se era para o meu filho, para uma outra criança, o que significa uma carta, o que significa o correio. Era com o meu filho, ele não estava entendendo o que quer dizer correio. Então, de qualquer forma, no passado,
era mais grave ainda, porque você mandava a carta, demorava meses para chegar, e quando chegava a carta, coitado lá do homem lá do interior, ele nem sabia ler o que estava o conteúdo da carta. Então, normalmente era o carteiro lá, o homem que interpretava e lia para a pessoa o que está escrito. Então, chegou um telegrama e o homem, chamaram ele urgente lá para receber a notícia, e aí o carteiro lá, o homem do correio, lê para ele o seguinte: com muita tristeza, viemos informar que, infelizmente, o seu pai faleceu. E aí aquele homem, o filho, ele começa a chorar. Daí vem a pergunta filosófica. Deixa eu entender uma coisa. O que leu a carta, o rapaz lá do correio, ele entende o que está escrito no telegrama. Ele leu as palavras, ele entendeu 100% do conteúdo. O outro não sabe ler o que está escrito. Então, como pode ser que o que entendeu não está chorando e o que não entendeu, ele começou a chorar? E a resposta óbvia é que é o pai dele. E já que é o pai dele, isso toca profundamente nele. Existe entender muito bem o conceito. Então, pode ser que um médico ele vai saber te definir, em termos científicos, como que aquela pessoa faleceu. Só que para o filho não interessa toda a ciência e todo o conhecimento. Para ele, o fato é que o pai dele faleceu. Essa é a história número 1. História número 2. Antigamente, também pré-televisão e redes sociais, tinha sempre o Mishigner, o maluco da cidade, que era o entretenimento, você não tinha o que fazer. Então, você ia lá na praça e ficava rindo da cara do Mishigner. Não estou falando que é permitido, estou falando de fato o que acontecia. E tá todo mundo rindo, tá muito engraçado. O cara realmente estava levando na brincadeira e todo mundo estava se divertindo. Menos um senhor que estava lá de cara fechada no canto. E alguém se aproxima dele e falou: tá tudo bem com o senhor? Tá tão engraçado, tá todo mundo se divertindo. Por que você não se diverte com a gente? Não tá engraçado? E o homem responde: tá muito engraçado. E eu estaria rindo com vocês se esse rapaz não fosse o meu filho. E de repente, perdeu a graça. E aqui vem a terceira história, e com isso eu vou fechar e vocês vão entender o significado da vida, que é o Dat. O Alter Eber, o autor do Tânia, que nós estamos estudando, está contribuindo muito para a nossa vida. Isso foi no mérito de uma decisão que ele teve quando jovem, de sair da sua zona de conforto, sair da casa rica do seu sogro. O sogro era milionário, bancava ele, e não queria que o genro fosse procurar novos estudos. Mas ele saiu à procura de algo mais profundo. E foi quando ele encontrou o seu mestre, o Mag de Mesrit. O sogro não gostou dessa atitude, acabou pressionando ele negativamente. E tanto é que quando ele volta ao Alter Eber, depois de meses de estudo lá com o novo mestre, com o Mag de Mesrit, o sogro fala: e aí, o que você aprendeu lá de novo? O que tem lá de especial? E o Alter Eber responde, o Rav Shneur Zalman fala para o sogro: agora eu sei que Deus existe. E aí que o sogro perdeu o controle e falou: você está maluco? Eu não estou entendendo. Você foi lá, passou meses para aprender que Deus existe? Vem aqui, olha aqui. Chamou lá a ajudante de casa, tinha uma moça órfã que ajudava na limpeza da casa. Falou: e aí, você sabe que Deus existe? Você acredita em Deus? Lógico, lógico. E o sogro vira pro Rav Shneur Zalman e fala: você está vendo? Olha só, isso daqui você não precisava ir viajar para estudar. Aqui, essa moça que nunca estudou nada, ela sabe disso. E o Alter Eber olhou para os olhos, profundamente nos olhos do sogro, e disse o seguinte: ela diz, eu sei. Essa frase é muito importante. Ela diz, eu sei. Aqui a gente está estudando a essência do judaísmo, a essência do casamento, a essência da vida. Dat, o que quer dizer dat? Dat não é só
falar, eu sei. É realmente saber. Emuná, fé, quando eu falo, não, sim, acredito em Deus, e eu continuo estressado, continuo ansioso, isso, na linguagem do Tânia, é chamado a fé do ladrão. Sabe como é a fé do ladrão? Antes dele entrar no banco, ele fecha os olhos e fala, Ribonó, Shalolá, mestre do universo, me faz um favor. Me ajuda, que a sirene não toque, que o alarme não toque, que eu consiga arrombar logo o cadeado, que eu possa encontrar muito dinheiro, que eu consiga pegar, fugir. Ele confia 100% em Deus. Ele pede, Deus, me ajuda. Sem tua ajuda, eu não vou conseguir ser bem-sucedido nessa missão. E a prece dele é sincera. A gente acha isso uma graça. Como que pode ser que o ladrão está rezando para Deus ajudar ele a roubar? Ele acredita ou não acredita? Acredita. Ele acredita que Deus ajuda ele. Só que ele não vê relação entre a fé e sua ação prática. Deus, ele fica na sinagoga. Quantos de nós não se comportamos igual o ladrão, onde o Deus fica na teoria e a gente não coloca ele dentro da prática? O que nós precisamos é que o Dat funcione. Nós precisamos que o conhecimento se torne algo nosso. O judaísmo tem que ser o nosso pai, o nosso filho, e não uma teoria. Daqui a pouco a gente vai chegar também como isso é o segredo para o casamento e o segredo para os relacionamentos. Quero compartilhar aqui com vocês. Talvez a gente vai passar hoje um pouco dos 20 minutos para a gente ter a figura completa de algo que acho muito importante, o Dat para a nossa vida. Dat. O que significa o Dat? O conhecimento é a chave das emoções. Chokhmah e Binah, que nós já estudamos, é a teoria. Dat é a incorporação. Então, quando você tem algo valioso, um objeto valioso, o que você prefere? Quem você prefere que cuide? Você tem duas opções de duas pessoas para cuidar de algo valioso que você tem. Uma é uma criança que sabe contar até 1000, e outro é uma velhinha que mal sabe contar até 10. Então, a criança é já bem desenvolvida, ele já sabe matemática, ele já é um gênio. Enquanto aquela senhora, coitada, ela não é instruída. Eu tenho certeza que a gente vai preferir deixar com o adulto e não com a criança. A criança ela pode ter muita chokhmah e binah, mas o dat, a responsabilidade, a incorporação do conceito, isso vem com a maturidade. Vamos aqui rapidamente ver. Vamos fazer um teste rápido e cada um responde sozinho, depois eu vou ver se você acerta. A que pertence cada um dessas palavras, desses conceitos? A chokhmah, a binah ou a dat? Eureka. Chokhmah. Detalhamento. Binah. Conexão. Dat. Meditação. Binah. Descoberta. Chokhmah. Contabilidade. Dat. Incorporação. Dat. Ideia. Chokhmah, experiência. Dat. Intuição. É o quê? Chokhmah. Então a gente vê aqui que Chokhmah é quando você está descobrindo a ideia, você está ainda tendo a semente germinal da ideia. Binah é quando você desenvolve a ideia. E Dat é quando você incorpora, aquilo se torna uma parte da sua vida, uma experiência, uma conexão, incorporação. Vamos ver isso dentro das palavras do Tânia. Ve'adat, o milashon, ve'adam, yada et Havá. Nós aprendemos Dat, da relação íntima que Adam e Havá eles tiveram para gerar filhos. Adam conheceu Havá. Ve'ulashon, itkashrut. Ve'itchabrut, shemekasher dato bekesher amitz vechazak meot. Então, espiritualmente falando, é quando você tem uma conexão muito forte, muito forte. Shemekasher dato bekesher amitz vechazak meot. Você não é só que você pensa sobre o assunto rapidamente. Você estuda, você medita e você realmente foca.
Você realmente para e dedica um tempo para pensar na grandeza de Deus. O momento para você gerar esse bom casamento, esse bom relacionamento com Deus, o momento de intimidade com Deus é quando? Na hora da tefilá, na hora da oração. Se você apenas passa rapidamente pelas palavras da tefilá e não dedica tempo, você não está se relacionando intimamente com Deus. E aí, não vai ter filhos. Que mesmo que a pessoa ele é um grande sábio, ele é um teórico, ele sabe muito de explicar a grandeza de Deus. E se ele não fixar o seu pensamento com afinco, com dedicação, ele não vai ter filhos, ele não vai gerar filhos, ele vai gerar imaginações. O que significa isso? A função do dat é fazer com que o conceito intelectual ele venha para o emocional. Sem o dat, que é a chave das emoções, você não consegue ter um sentimento verdadeiro. Qual é o objetivo da tefilá, da oração? Chegar para o amor, para a conexão com Deus. Isso só é possível quando você começa a pensar na grandeza de Deus, você vê todos os detalhes da influência de Deus na criação, que é o início da reza, pensa nos anjos, nos astros, começa a meditar mais profundamente até chegar no Shema Israel, e aí sim você vai conseguir ter essa relação íntima na hora da Amidah, na hora da prece silenciosa, quando você está face a face com Deus. Se você desenvolve o dat, você se torna um melech, um rei. O que quer dizer um rei? O rei é aquele que ele manda em si mesmo. O verdadeiro líder, aquele que primeiro é líder de si mesmo. Ele consegue ter moach, lev, kavet. Melech, mem, lamet, ha, formam as palavras, é o início das três palavras, moach, intelecto, lev, coração, kavet, fígado, que fígado está ligado com a ação. Se eu vou nessa sequência, eu sou um rei. Mente controla coração, e aí as ações são consequências de um entendimento e sentimento. Se eu invirto essa ordem, vira Lemech, que não é positivo. Melech é o caminho correto. Se eu tenho a mente fixada no lugar certo, e eu tenho a mente gerando as emoções, tem a força do dat, eu vou gerar as emoções, nesse caso a gente está falando de uma conexão, de uma relação com Deus. Você pode aplicar isso numa relação de casamento ou qualquer outro tipo de relação com o teu filho, assim por diante. Você precisa ter uma relação íntima, cada tipo de relacionamento da sua forma. Você pode ter uma relação superficial com o teu filho, ou você pode ter uma relação profunda. Quando você aprecia a pessoa dele e não vê ele como uma pessoa distinta. É muito profundo, não vamos entrar nisso agora. O ponto é que quando a pessoa dedica tempo para interiorizar e levar a sério um relacionamento, isso vai gerar os sentimentos positivos. No caso específico, a gente está falando aqui da alma divina, da relação com Deus no casamento cósmico, eu vou desenvolver as duas emoções básicas do ser humano, que depois as outras são todas consequências dessas duas, que é o amor e o temor. O que quer dizer amor e temor? Primeiro vem o temor, primeiro vem a reverência, o respeito, e depois vem o amor. Não é agora também o momento de falar sobre isso. Agora, casamento baseado no amor, começa com amor, não acaba com amor. Tem que começar com respeito. Respeito é dando importância para o relacionamento, dando importância para a pessoa. Quando a gente fala aqui de temor, a pessoa acha que é medo. Medo é uma reação egoísta. Eu tenho medo que vai acontecer comigo. Não, não é isso. O temor é eu temo perder essa relação de tão importante que ela é para mim. Eu valorizo tanto esse casamento, seja o casamento físico, o casamento cósmico, que eu não quero ofender, eu não quero desagradar, eu quero o máximo que esse relacionamento ele perdure. E depois, aos poucos, eu vou desenvolvendo o amor, a proximidade, para quanto mais eu pensar
quão bom essa pessoa é para mim, quanto mais eu pensar quão bom Deus é para mim, eu vou fortalecendo essa relação e esse amor. Então, voltando aqui para a dica que esse rabino me deu sobre o casamento, o segredo para o Shalom Bait é essa conexão de essência. Se você tem uma conexão de essência, automaticamente todo o resto se encaixa. Você ficar procurando com o seu cônjuge uma relação de interesses, ou de fatos, ou de elementos, e não é algo de essência, ainda não chegou no verdadeiro casamento. E por isso que o que une o casal, que é a intimidade, é chamado de dat. E só une o casal à intimidade quando é feito da forma de dat. Porque se é algo egoísta, buscando cada um o seu prazer, isso não constrói, pelo contrário, o casamento. Então a essência do casamento é a intimidade feita com o dat. Através da intimidade você fortalece o teu dat, que é justamente a união do casal. Eu estou falando por cima, que agora não é o momento de aula de casamento, mas recomendo a todos que já casaram, ou vão casar, ou não casaram, estudar isso a afinco na visão da Torá. Mas, de qualquer forma, voltando aqui para o casamento cósmico, vamos finalizar aqui, vou colocar aqui, Ve'alken, finalzinho, últimas linhas. E por isso, o dat, ele é o que dá a existência para as emoções. Ve'u kolel chesed u'gvura, piru javá ve'anfea, virá ve'anfea. E é isso que junta os dois. O que junta os dois é quando a pessoa ela tem o dat. Quando ela tem o dat, ela vai desenvolver o amor e o temor e todas as outras ramificações. Qual que é o treino para a nossa vida? É justamente a pergunta de hoje. Por que é importante exercitar? Por que eu preciso de treinos? E aqui vem o lugar de divulgar para quem ainda não está se beneficiando. Nós estamos dedicando tempo para que cada um possa ter o máximo de proveito nesse curso. Então, foi desenvolvida uma plataforma, a plataforma do Canvas, acessível para todo mundo que está participando. Quem ainda não está participando oficialmente, é só se cadastrar, maayan.org.br/manual, só se cadastrar lá que você vai receber os códigos para acessar essa plataforma que tem 2 exercícios simples, de múltipla escolha, depois de cada aula. Isso é para ajudar para o DAT, para não ficar só, eu escutei, bonito, tchau, trazer isso para o DAT. E por que é tão importante o exercício? E aqui vem uma história, que alguém uma vez está tão feliz, que ele tinha acabado de estudar todo o Talmud. Sabe que ele estudar todo o Talmud? Quase 3.000 páginas, e cada página é um estudo, pode ser às vezes de meses. Ele estudou todo o Talmud, ele está tão feliz, comentou com o mestre dele. Sabe o que o mestre respondeu para ele? Parabéns, você estudou todo o Talmud, mas o que o Talmud te ensinou? Você estudou Chokhmah e Binah. Então você estudou muitas e muitas páginas. Parabéns, lindo. Mas o que foi que o Talmud ele te ensinou? Então a gente pode estudar bastante Talmud, bastante Tânia, até mesmo Tânia. A gente pode saber muito o conceito, mas quanto disso realmente faz parte da nossa vida? Quanto que foi incorporado? E por isso que é importante o exercício, é por isso é importante dedicar tempo. Então, eu estou ocupado, eu não tenho tempo. Então, tempo é questão de prioridade. Quanto que eu posso dedicar da minha vida para poder ter uma vida com mais qualidade, para poder ter um relacionamento melhor com a Hashem? E por isso, eu gostaria de finalizar com você